Muito bom, estamos de volta aqui no programa Conexão, hoje falando sobre adoção. Quero já mandar um abraço aqui para a nossa galera do Twitter. O Rodolfo Araújo, ele fala o seguinte: um forte abraço para a galera do Conexão e para a Regina Mota, sou fã. Fã seu aqui, viu, Regina? Eu vou para o nosso Facebook. Tem um comentário aqui, Luciana, do Lucas Oliveira, ele fala assim: ainda sou adolescente, por isso não posso adotar uma criança, mas participo de um projeto que se chama Só um Abraço, e pelo menos uma vez no mês vamos visitar um orfanato. Só um Abraço é uma página que ele tem aqui no Facebook também, a galera pode curtir aí. E quero mandar um abraço também para o Juan Carlos. Ele fala assim: sou filho mais novo e minha mãe não pode ter mais filhos, então gostaria sim de ter um irmãozinho caçula. Sendo adotado ou não, qualquer diferença, isso tem a ver com a pessoa, né? E não, então ele quer ter um irmãozinho. Viu, Luciana? Pode ser adotado também. A gente vai para o Skype agora falar com a Karine, é isso mesmo? Karine, isso mesmo. Karine Lira. Karine, você me escuta? Escuto, Tudo bem com você? Tudo bom. De onde que você está falando, Karine? Estou falando aqui de Joinville, Santa Catarina. Muito bom. Karine, agora diz uma coisa pra gente. A família ela tem que estar preparada para adotar uma criança? Olha, é preciso preparo sim. E como a minha área é psicologia, eu diria que é preciso um preparo psicológico, emocional. Tanto a família quando vai ter um filho biológico, quando vai adotar, é preciso ter esse preparo para que tenha condições de passar todo o afeto, cuidado e até a criança vai para a sua educação, para o seu crescimento. Ok, só lembrando que a Karine é psicóloga, viu? Então ela tem toda bagagem para falar sobre esse assunto aqui pra gente hoje no Conexão. Luciana, você tem uma pergunta também para ela, né? Agora, Karine, o que é que o casal precisa ter em mente para fazer uma adoção, né? O que é que ele precisa ter em mente? Olha, Luciana, uma coisa que eu considero essencial é que o casal saiba as razões pelas quais eles querem fazer essa adoção, tá? É muito importante que essas razões sejam justas para a criança também. Vou dizer isso porque às vezes existem questões afetivas, necessidades emocionais da mãe ou dos pais do casal, e eles veem na adoção uma forma de preencher essa questão que na verdade deveria ser resolvida de uma outra forma. Muitas vezes essa necessidade, essa questão afetiva, deve sim levar a uma adoção, mas é preciso uma análise para entender bem as razões. Além disso, é necessário também entender que a partir do momento que se adota uma criança, a realidade do casal, da família vai ser outra. Tem que ser adaptada agora à presença de mais um membro nessa família. E é algo também que eu já encontrei algumas vezes no consultório como sendo um conflito familiar. A família não querer agora se adaptar à presença de um novo membro, apesar de ter optado pela adoção. Então, por isso que é também necessário rever as razões pelas quais está sendo feita essa adoção. Certo. E um terceiro ponto é não tratar o assunto da adoção como um fantasma, né? Foi citado aí agora há pouco até que às vezes a mãe adotiva pode ficar com receio, se ela quiser conhecer a mãe biológica, será que vai me rejeitar? A adoção não pode ser um fantasma nem na cabeça dos pais, nem na cabeça da criança que é adotada. Certo. Se vocês tiverem alguma pergunta, se tem algum questionamento, tem, Heloísa? Eu tenho uma pergunta. Karine, você já atendeu, já falou de atender pessoas que depois de uma adoção. Eu não sei se você já... eu tenho que olhar para cá. Desculpa, Karine. Pessoa que é um pouco novata aqui no esquema televisão. Eu não sei se você já entrou em contato com realidades em que as pessoas optam por adotar. Eu entrei em contato com essa dura realidade quando eu me tornei uma mãe. Pessoas que fazem a opção pela adoção e depois querem devolver esta criança. Você já teve alguma situação assim? O que você pode dizer sobre isso? Eu fiquei bastante chocada quando eu soube desse tipo de realidade. Então, essa realidade ela vai ser muito comum quando a adoção foi feita por razões equivocadas. Às vezes uma disso que você questão estava falando que deveria ter sido resolvida de uma outra forma, talvez até numa terapia, e as pessoas tentam resolver pela via da adoção, não estavam preparadas. Eu nunca atendi um caso em que houvesse a devolução, a tentativa de devolução.
mas eu já atendi casos em que os pais não queriam mais assumir as responsabilidades da educação, não queriam arcar com os custos de ter agora uma criança. E isso foi bem complicado para mim. Na época eu me recordo de ter que falar para eles, olha, vocês escolheram adotar. Não foi uma gravidez acidental que você descobriu e não estava preparado. Então vocês precisam assumir agora essa responsabilidade. Essa criança depende agora de vocês. Então é bastante duro para o profissional lidar com isso também, porque é uma realidade em muitas famílias ainda. E isso a gente percebe quando chegam os adultos e jovens que foram adotados e que trazem esse sentimento de que houve uma certa rejeição com o passar do tempo dentro do lar. Tá ok, Karine. Muito obrigada por sua participação aqui no Conexão, viu? Tá certo, foi um prazer. Obrigada um abração. pelo convite. Boa noite para você. Karine, que é a nossa psicóloga online, viu, Luciana? Quando a gente tem dúvida, a gente faz uma conexão com ela. Que legal. Agora, Mayara, conta pra gente, você encontrou algumas, a gente estava conversando antes do programa, ela falou para mim que ia encontrar algumas adoções na Bíblia, né? Você conseguiu encontrar alguma situação de adoção? Ah, que desafio. Achei que não ia achar. Mas eu encontrei pelo menos 3 casos que nós podemos considerar como adoções. O primeiro é o que está em Êxodo, capítulo 1 e 2, que fala sobre Moisés. Moisés, ele teve mãe, teve pai, teve irmãos, mas num determinado período ele não pôde mais continuar com a sua família de origem, porque a sua vida estava em risco. Então a sua mãe o colocou no leito de um rio, pediu para sua irmã acompanhar o cestinho até chegar em determinado local. Ele chegou até o local onde a filha do faraó se banhava, e quando aquela moça viu aquele menino, ela se apaixonou por ele, mesmo sabendo que ele era hebreu, porque a Bíblia diz isso, que ela reconheceu aquele menino como hebreu. E ela resolveu criá-lo. Do 1 aos 12 anos, foi criado pela mãe, mas depois ele foi entregue novamente ao Egito para que ele fosse criado por aquela mulher. Tem também Esther, que perdeu seus pais quando criança, foi criada por Mardoqueu, seu tio, ou seja, foi adotada por ele. E tem Cristo, que ele não era filho biológico de José, então José o aceitou como seu filho adotivo. Então a Bíblia nos traz casos de grandes homens e mulheres de fé que foram adotados. E não é porque foram adotados e criados por outras famílias que eles se tornaram pessoas más, muito pelo contrário, né? Tiveram um ótimo caráter, foram excelentes líderes e fizeram a grande diferença, né, para a humanidade. Quer falar, Heloísa? E você, eu tenho uma curiosidade, Mayara, eu quero saber se você adotaria uma criança também. Olha, assim que eu conseguir concluir a primeira parte, né? Casar, né? Primeiro. Muito bom, Mayara, muito bom. Aí, quem sabe, sim, eu adotaria sim uma criança. Para terminar com chave de ouro, viu, Com Luciana? chave de ouro. Eu quero agradecer a presença de Tem que você. estar casado primeiro, né? Porque criar um filho sozinho não deve ser fácil. Não. Mas depois do casamento, você Depois do adotaria. casamento, sim, sim. Eu quero agradecer, Mayara. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. A Regina também. A Heloísa. Olha, o som... Será que o pessoal está ouvindo em casa? Consegue ouvir? A Maia tá ali. Mas tá tudo certo. A Maia, vem cá, Maia. Será que ela vem? Vem cá, para acabar o programa com a gente aqui. Ela vem... Tá vindo. Vem, Maia, vem cá com a tia. Eu quero agradecer ao Samuel também. Muito obrigada por sua participação. Chapolin, boa noite. Boa noite, e tá chegando. Vem, a Maia. Vem. Vamos de música então, é com você, Samuel. Como acreditar que caminhar em direção ao mar é o mais sensato a se fazer? Quando a esperança já não tem valor e a única saída é se render. A fé baseada na possibilidade não é caminhar segundo a voz de Deus. Se é difícil olhar pro céu em meio à dificuldade e acreditar na direção que Deus lhe deu.
ouça a voz de Deus. Se a indecisão lhe tentar, o amor venceu. Receba o milagre que chegará. Quem confia até o fim verá o mar se abrir. Milagre não se explica, não tente entender. O mar está aberto, é só caminhar e crer. Quem confia até o fim verá o mar se abrir. Milagre não se explica, não tente entender. O mar está aberto, é só caminhar e crer, e crer. A fé baseada na